Senhores vereadores, funcionários públicos, presidente, bom dia. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta essa sessão. Solicito o secretário que faça a leitura da ata. Procurador. Ata da 32ª reunião ordinária do 6º período legislativo, na 4ª sessão. Aos 21 dias do mês de novembro do ano de 2016, na sede vereador Olaio Orestes da Luz da Guião, no plenário vereador Jean de Moreira, às 9h25, deu-se início à reunião ordinária do 6º período legislativo da 4ª sessão. Abriu a mesa o presidente Alcides Osório da Silva. Na abertura dos trabalhos, o presidente solicitou ao secretário a leitura da ata da reunião ordinária do dia 7 de novembro de 2016 e, colocada em discussão e votação, foi aprovada pelos presidentes. Pelo presidente foi passado pelo expediente do Executivo com leituras dos projetos de leis números 35/2016, que regulamenta e autoriza a cessão de estagiários municipais da outras providências. 36/2016, autoriza a cessão de uso de imóveis de propriedade do município e custeio de aluguéis de prédios particulares para funcionamento de órgãos públicos e da outras providências. Após as respectivas leituras pelo presidente, foi feito o despacho dos mesmos encaminhando as comissões pertinentes. Encerrado o expediente do Executivo pelo presidente, foi passado pelo expediente do Legislativo com leituras dos pareceres referentes às resoluções de números 4 e 5/2016. Número 4/2016, que concede título de cidadão comunitário do município de Joatuba ao senhor Dr. Carlos Johan Cruz Martínez, de autoria do vereador Luiz Carlos Fiedler. Resolução número 5/2016, que concede título de cidadão honorário do município de Joatuba à senhora Dona Cleine Vasquez Hernandes, de autoria do vereador Kelly Sanders Saliva Santos. Após as leituras, as mesmas foram submetidas às discussões e votações, as quais foram aprovadas pelos presentes. Tendo o expediente dos vereadores, fez uso da palavra a vereadora Maria Célia da Silva. Nada mais, pelo presidente foi organizada a reunião, agradecendo a todos pelas presenças, convocando os seus vereadores para a próxima reunião ordinária, a realizar-se no dia 28 de novembro do ano de 2016, no horário de 9 horas. Presentes todos os vereadores que acompanham o plenário legislativo, com exceção do vereador Leonardo Sérgio Vieira. Em discussão área. Não haver discussão e votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado à unanimidade. Doutor, um projeto de lei complementar 216. É o projeto de lei complementar 216, de 25 de novembro de 2016, que dispõe sobre a cessão dos servidores públicos municipais. Acompanhado do seguinte ofício: Joatuba, 25 de novembro de 2016, senhor vereador presidente da Câmara Municipal, senhores vereadores, encaminho para apreciação dessa igreja Casa Legislativa a qualidade de chefe do Poder Executivo deste município, respeitando e acatando as competências que lhe são atribuídas pela lei orgânica e o presente projeto de lei. O cogitado projeto visa adequar a legislação municipal no que concerne a cessão de servidores públicos do município, no intuito de especificar a cessão e assegurar ao servidor todos os direitos e vantagens a que faz jus no órgão ou entidade de origem. Certo de que o projeto será apreciado como possível e aprovado nessa casa, renovamos protestos da mais elevada estima em consideração, assinado Wagner Magés Silveira, secretário de governo, e Valéria Aparecida dos Santos, prefeito municipal. Projeto de lei complementar 216 fica encaminhado às comissões para emissão de parecer no prazo regimental. Estaremos agora para o expediente executivo, leitura, discussão e votação do projeto de lei 35/2016. Autoria Prefeito Municipal de Joatuba, data 11/11/2016. Parecer das Comissões de Legislação, Justiça e de Redação. Proposição de autoria da chefe do Executivo do município, Valéria Aparecida dos Santos, solicitando a aprovação da proposição supra-destacada, que trata da regulamentação e autorização de cessão de estagiários do município para órgãos do Estado, especialmente ao Poder Judiciário. Os termos da cessão de estagiário encontram-se delineados no projeto, com destaque para o artigo 2º, cujas sessões deverão ser sem ônus para o órgão cedido e os encargos, obviamente, pelo erário do município, tudo através de convênio celebrado entre o município e os órgãos convenientes, sempre de acordo e diante da conveniência administrativa do município e a juízo do Poder Executivo Municipal, após prévia justificativa da conduta pelo órgão beneficiário. A cessão será obrigatoriamente de 12 meses, com prorrogação por igual período,
visando sempre o interesse público, cujo termo de convênio poderá ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes celebrantes envolvidas, mediante simples comunicação escrita da parte interessada com antecedência de 30 dias. O funcionário cedido deverá, obrigatoriamente, de forma mensal, comprovar a frequência junto ao órgão cedido onde estiver, devidamente atestada pela chefia deste. Os demais termos e exigências estão relacionados no projeto de forma clara, de modo a permitir a qualquer das partes a rescisão do contrato de cessão ante a hipótese de não estarem sendo cumpridos os termos do documento celebrado. Este é o relatório do projeto. Trata-se de proposição correta, tendo em vista a celebração do termo de ajustamento de conduta entre este município e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do órgão ministerial desta comarca, conforme o inquérito civil número 0410716000365, pelo qual o município se comprometeu a regularizar, através de lei própria e específica, a situação dos estagiários e funcionários cedidos para outros órgãos públicos, conforme consta do projeto em análise. Deve ser esclarecido que, ante ao não cumprimento do referido TAC acima, sujeita-se a este município a pagamento de multa no valor de R$50 mil para cada sessão de funcionário realizada sem a permissão legal, conforme trata a proposição enfocada na forma do artigo 9 do referido ajuste. Portanto, após essas análises, entendem as condições que o projeto é válido e correto, e existindo obstáculos que impeçam a sua regular tramitação, com sua aprovação a critério dos senhores vereadores, segundo a interpretação pessoal de cada um. Este é o parecer, salvo o menor juízo, sala das sessões, 25 de novembro de 2016. Em discussão do projeto. Com a palavra, vereador João Dival. Eu só queria pedir autorização mesmo, o meu assessor assentar dentro do lado e pode marcar. Obrigado, senhor presidente. Eu vou fazer esse pedido, inclusive para as próximas reuniões também. Eu vejo, o assessor, a pessoa que dá total apoio a todos os trabalhos da Câmara. Isso aqui é só para prestigiar o meu companheiro. Bom, muito obrigado. Não havendo discussão e votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado a unanimidade. Em segunda e terceira votação, mesmo projeto. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado a unanimidade da mesma forma da primeira. Projeto de lei número 36, para 2016. A autora é de autoria da prefeita do Salvador Maria Aparecida, data 18 de 11 de 2016. Parecer. Proposição, o título do projeto autoriza a cessão de uso de imóvel de propriedade do município e custeio de aluguéis de prédios particulares para o funcionamento de órgãos públicos e dá outras providências. O parecer das duas comissões é do seguinte teor: proposição de autoria da chefe executiva do município, Valéria Aparecida dos Santos, solicitando a aprovação da proposição supra-destacada, que trata da regulamentação e autorização de pagamento de locação de imóveis de particulares para funcionamento de órgãos públicos integrantes de outros órgãos da Federação e do Poder Judiciário, atendendo aos termos do aditamento de ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do órgão ministerial dessa comarca, datado de 31 de outubro de 2016, subscrito pelas partes citadas. Para que o município possa se responsabilizar pela cessão e pagamento de locação de prédios particulares para outros órgãos públicos de outros entes da Federação, se torna necessária a aprovação do projeto de análise, sendo que o município poderá estar sujeito ao pagamento de multa no valor de R$50 mil ante a hipótese de qualquer pagamento sem essa aprovação, conforme se extrai da cláusula 9ª do mencionado termo de ajustamento de conduta.
É público que este município, como inúmeros outros dos diversos estados do país, contribui com outros entes públicos no pagamento da alocação de prédios para atendimentos diversos dos respectivos órgãos, citando como exemplo o Serviço Militar, Correios, cartórios eleitorais, além de diversos outros, como caso contrário, o cidadão não terá cobertura e atendimento devido, por exigência do próprio poder público. Os termos da cessão de uso dos imóveis, conforme descrito no projeto e custeio do pagamento dos respectivos aluguéis, cujas cessões deverão ser sem ônus para o órgão cedido, e os encargos, obviamente, pelo erário do município, tudo através de convênio celebrado entre o município e os órgãos convenientes, sempre de acordo e diante da conveniência administrativa do município e a juízo do Poder Executivo Municipal, após prévia justificativa da conduta pelo órgão beneficiário. Os demais termos e exigências estão relacionados no projeto de forma clara, de modo a permitir a qualquer das partes a rescisão do contrato de cessão, ante a hipótese de não estarem sendo concluídos os termos do documento celebrado, precisamente no seu artigo 2º, parágrafo único. Trata-se de proposição correta que inicia a celebração do termo de ajustamento de conduta entre este município e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do órgão ministerial dessa comarca, conforme o inquérito civil 0410716-00136.5, pelo qual o município se comprometeu a regularizar, através de lei própria e específica, a situação da cessão de prédios particulares e o pagamento das respectivas donações cedidas para outros órgãos públicos, conforme consta do projeto em análise. Portanto, após essas análises, entendem as comissões que o projeto é válido e correto, e existindo obstáculos que impeçam a sua regular tramitação, com sua aprovação a critério dos seus vereadores, segundo a interpretação pessoal de cada um. Este parecer, salvo o melhor juízo, sala das sessões, 25 de novembro de 2016. Em discussão o projeto. 9. Discussão em primeira votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado a unanimidade. Em segunda e terceira votação, mesmo projeto. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado a unanimidade da mesma forma da primeira. Tem uma resolução do IPS, que é a prestação de contas, exercício 2014, a vereadora Célia pediu retirada de pauta. Mas como o plenário é soberano, eu gostaria de consultar o plenário se ele está de acordo, que vai à votação ou que retira. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Está retirado. Não. Você está de acordo com vai à votação? Pede. Vamos. Fábio. Jurandir. 3. Mário. Então, vou pôr a votação. Aí fica o critério do vereador. Você pode ver, doutor? Resolução Vou pôr em votação. Resolução número 10, de 22 de novembro de 2016. É que aprova a prestação de contas do exercício de 2014 do Executivo de Jatuba. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça e também de Redação é o seguinte teor. Resolução de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Jatuba que solicita a aprovação da prestação de contas da Prefeita Municipal Valéria Francisco dos Santos, referente ao exercício 2014, conforme o processo 96895 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Referida a prestação de contas foi devida e criteriosamente examinada pela auditoria desta Câmara, conforme o parecer de 17 de fevereiro de 2016, após o cotejo com o processo supramencionado, tendo sido recomendada a aprovação das referidas contas sem qualquer ressalva, e com algumas recomendações, conforme posto na parte inicial do referido parecer, que emitiu o parecer breve pela aprovação, na conformidade do parecer final do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que emitiu o parecer favorável pela aprovação pela inexistência de irregularidades na abertura
créditos orçamentários adicionais e as demais observações legais, segundo o texto aprovado. Por tudo isso, de face à aprovação das referidas contas pelo órgão fiscalizador do Tribunal de Contas, as comissões entendem que a resolução reveste-se de formalidades legais, podendo ser objeto de regular tramitação com sua aprovação dos critérios dos vereadores, segundo o entendimento pessoal de cada um. Este parecer são o menor juízo do Câmara de Jota, 25 de novembro de 2016. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, analisando na parte conclusiva, ele tirou o parecer dele da seguinte: após esses esclarecimentos justificativos e edição do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, somos também de parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Joatuba, exercício de 2014. Em discussão, resolução número 10. Não há. Palavra, vereadora Maria Silva. Senhor presidente, vereadores, povo presente, funcionários, bom dia. Minha solicitação em pedir mais uma análise para a semana que vem desse projeto, o qual eu pedi e não foi aceito, eu sei que alguns vereadores semana que vem não vão estar aqui. Eu respeito, né, o papel nosso está aqui, mas eu respeito quem tem seus ao fazer, alguém que tem alguma coisa. Mas quando a gente faz esse pedido é porque é uma prestação de conta de um ano todo, né? Então, do exercício do governo. Então, é documento, é muita responsabilidade para a gente, no momento agora, ter uma decisão dessa e ter que dar um parecer. Por mais que o parecer venha favorável, eu tenho uma pessoa que está me acompanhando e o nosso papel é executar e avaliar todo esse projeto. Então, assim, é uma insatisfação, a gente fica muito angustiado numa casa, né? Quando a gente faz uma solicitação, quando chega o projeto de última hora aqui, é lido nessa casa, eu sei que o presidente ele tem o livre-arbítrio de direito dele, tem essa autonomia, mas é só para dizer que é muita responsabilidade nossa, enquanto vereador, estar aqui e um projeto tão sério desse, a gente pedir mais uma semana de prazo e não ganhar esse prazo. É muito delicado. Ô, vereador, eu concordo com as suas falas, mas já faz tempo esse projeto na casa, vereador. E ele está sendo avaliado, presidente. Já faz tempo. Pois é, mas ele vem sendo avaliado. É intenso, é um projeto, é um ano de exercício do governo, né? Presidente, Senhor presidente. tem um parecer da auditoria da casa? Tem. Pode ser lido, não? Não tem. Antônio Rosa, auditoria, referência a parecer prévio, contas exercício 2014. Senhor presidente, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais enviou a esta casa, através do ofício 1175-1/2016, o processo número 968951, que contém o parecer prévio sobre as contas do exercício 2014 da prefeita Valéria Aparecida dos Santos, pela aprovação sem qualquer ressalva. Entretanto, fazendo algumas recomendações ao gestor e ao responsável pelo controle interno. No processo que contém o estudo técnico realizado pelo Tribunal de Contas, podemos constatar que existiram algumas observações feitas pelos técnicos do Tribunal durante a inspeção, em loco, que foi realizado. No exame de despesas realizado através de processos eletrônicos e inspeções dos documentos, como notas de empenho e outros, atestaram que os mesmos foram realmente empenhados e pagos dentro dos percentuais exigidos pela legislação em vigor. Tais como 2.01, despesas exigidas com 25% para manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. Foi aplicado o percentual de 30,99%, sendo que o limite obrigatório exigido pelo artigo 212 da Constituição Federal é de 25%. No somatório das receitas, 2. Demonstrações dos gastos públicos de saúde, o percentual exigido é de 15% e o percentual realmente aplicado foi de 22,99%. 3. O total do gasto permitido para as despesas com o pessoal somando o Poder Executivo e Legislativo é de 60%, de acordo com o artigo 20, item 3, letra B da Lei Complementar número 100/2000, quando foram gastos 54,94%, sendo 52,95% do Executivo e 2,85% do Legislativo. Os dois poderes obedeceram os limites estabelecidos pela mencionada Lei Complementar.
4. Os créditos adicionais autorizados pelo Legislativo Municipal e abertos pelo Executivo foram realizados corretamente, não tendo sido ultrapassada a autorização da Câmara Municipal. 5. O percentual de repasse para a Câmara Municipal durante o exercício de 2014 era de 7%, de acordo com a legislação em vigor. Entretanto, o Poder Legislativo Municipal somente registrou o percentual de 6,72%. As possíveis irregularidades que inicialmente foram mencionadas pelo Tribunal de Contas foram esclarecidas e aceitas após a manifestação da prefeita, restando tão somente as recomendações. Conclusão. De acordo com o artigo 13 e 9 da Lei Orgânica Municipal, a matéria da competência exclusiva da Câmara Municipal de julgar atualmente as contas prestadas pelo prefeito e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. O parágrafo 7 estabelece que somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal deixarão de prevalecer o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. A Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece no artigo 180 o seguinte: a Câmara Municipal julgará as contas do prefeito mediante o parecer prévio do Tribunal de Contas, que terá 360 dias de prazo contado de seu recebimento para emiti-lo na forma da lei. A Constituição Federal estabelece no artigo 31, parágrafo 2º, que o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Após esses esclarecimentos justificativos e edição do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, somos também de parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Joatu, exercício 2014. Entretanto, deverá ser enviada a cópia do parecer prévio do Tribunal de Contas para que o Poder Executivo tome as providências sugeridas em suas recomendações. A Câmara tem o prazo de 120 dias contados da data de recebimento do parecer para enviar ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais cópia autenticada da resolução legislativa, bem como das atas das sessões em que a matéria foi discutida e votada, contendo ainda a relação nominal dos vereadores presentes e qual foi o resultado numérico da votação. É este o nosso parecer, assinado Antônio Luiz Rosa de Lima, da Antônio Rosa Auditoria e Consultoria Limitada. Senhor presidente, ali fala 120 dias a partir da entrega, né? No Tribunal de Contas. Isso desde quando? Quando foi que recebeu? Aqui na casa foi no dia 10 de outubro. Quando a partir do dia 10 de outubro? O recebimento. Do recebimento. Pois é, mas está vencido os 120 dias, viu? O legislativo fica dia 12 de dezembro. 12 de dezembro, certo. A não ser a reunião extraordinária de alto nível. Olha, depois de ler os pareceres, depois de comentar, eu estou aqui pensando o seguinte: presidente, prestação de conta realmente é uma coisa muito séria. Nós temos parecer do tribunal, parecer do professor Antônio Rosa, que é uma pessoa, eu sei que quando bota de grosso em cima do negócio, estuda mesmo, mas eu quero até pedir perdão pelo que eu vou falar aqui, com todo respeito a todos os companheiros da Câmara Municipal, porque é uma instituição que merece o nosso respeito. Eu acho, presidente, que nós deveríamos, não sei se ainda está em tempo, de deixar para a última reunião e a comissão da casa realmente reunir para escutar, dar um parecer mais concreto, com mais conhecimento de causa, achando muito pouca informação. E depois tem o seguinte, né? Vocês me dizem, as comissões continuam não reunindo. O parecer está aí, mas a reunião não teve. Então eu acho que tem que ter a reunião, tem que ter uma discussão, tem que ter uma ata dessa reunião. Só a prestação de conta. Amanhã
Alguém fala que está contra uma coisa, faz uma denúncia contra a Câmara, não há nada da reunião da comissão, não tem para provar que a comissão reuniu para discutir o assunto. Vereador, eu vou pôr o projeto em votação baseado no professor. Se não é possível que um professor que assessora 47 câmaras e está aqui desde a primeira emancipação vai fazer uma coisa errada. Então, eu vou deixar a critério de cada vereador. O projeto está em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Eu vou abster do voto. Primeiro, porque eu já fiz o meu comentário. Segundo, eu tenho 10 meses de campo. Essa prestação de contas é de 2014. Então, eu não me sinto à vontade para votar, não. Eu me abstenho. Em primeira votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifesta. Aprovada a unanimidade com a abstenção do vereador João de Paula. Em segunda e terceira votação, a mesma resolução. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifesta. Aprovada a unanimidade com a abstenção do vereador João de Paula. Indicação 47/2016. Maria Célia da Silva, vereadora subscritora da presente na forma regimental do plenário, requer seja esta enviada para a senhora prefeita municipal solicitando providenciar a avaliação em todo o telhado da unidade UBS, Posto de Saúde de Francelinos, que seja realizada a manutenção e limpeza do mesmo, inclusive capina e roçagem de todo o terreno em volta da UBS, que essa avaliação e manutenção sejam realizadas com certa prioridade, inclusive a retirada de animais e a viabilização de uma pintura geral para o devido uso da população. Justificativa. Justifica-se a presente indicação da manutenção da citada UBS, pois se encontra com várias goteiras e salas impedidas de serem usadas quando chove, comprometendo o uso e atendimento no mesmo, além de causar sujeito desconforto aos usuários que esperam uma resposta a esta petição. É necessário capinar e roçar toda a área, bem como a retirada de vários animais doentes que circulam em volta do ambiente, tornando-se propício a eles pela falta de limpeza e manutenção de um local que, por normas de saúde, precisa estar limpo, higienizado e livre de possibilidades de infecções. Conhecendo sua preocupação em atender bem os municípios, antecipo agradecimentos. Sala das Sessões, 24 de novembro de 2016, Maria Célia da Silva, vereadora. Em discussão, com a palavra a vereadora Maria Célia. Senhor presidente, só para deixar bem claro que eu tive ao local, tá? Do posto de saúde da UBS de Francelinos, e a situação lá é bem constrangedora, né? Porque praticamente quase toda a unidade ela tem goteira dentro da unidade, né? O teto ele já está soltando toda, desprendendo mesmo o teto, né? As salas lá estão todas interditadas porque tem a menor condições de ter utilidade, o cheiro de mofo horrível, né? Pessoas não têm condições nem de frequentar, inclusive a porta da frente quando chove, não tem nem condições de ninguém entrar pela recepção, tem que mudar. Animais que estão lá, assim, uma quantidade, doentes de outra forma, uma sujeira que está lá, que, assim, uma situação que está um desleixo. Então eu pedi assim, urgentemente, porque quando a população me pediu, eu passei por lá, eu fui verificar a situação lá, é terrível. Então uma UBS da saúde, naquela situação, não tem condições de ficar não. Pede-se assim, atendimento lá gritante, para que o pessoal vá para lá e refaça aquela obra lá, porque inaugurou tão recentemente e chovendo mesmo, de entrar nas salas por sala e verificar a situação. Então, assim, pede-se que, né, eu já tinha pedido semana passada, fiz questão de verificar e colocar isso em papel. Por favor. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifesta. Aprovado a unanimidade. Estamos nos expedientes, senhores vereadores. Se eu quiser manifestar. Com a palavra do vereador. Senhor presidente, é só
para lembrar aqui, que hoje está fazendo 22 dias que eu fiz um pedido aqui na casa, que fosse nomeado na comissão para ir lá no Palácio dos Leilões. Na época, o senhor convocou a comissão permanente, a comissão de serviços públicos, né? Já tem 22 dias. Eu queria saber qual a providência que você tomar, se alguém foi lá. Eu não convoquei a comissão já foi formada desde 2013. Sim, mas aí fala o serviço? Ué. A comissão é formada, é só ir lá. O que acontece é o seguinte, nós temos fotografia e filmagem lá. Não é meia dúzia de coisa lá, não é muita água poçada. Sabe? É muita. E eu estou vendo que parece que ninguém vai preocupar com isso não. Nós vamos esperar começar a morrer gente, porque o mosquito hoje atrás não é só a dengue não. Ele fala da dengue, mas tem o zika vírus aí, tem o chikungunya. O pessoal lá alegou que está batendo perninha, mas ninguém sabe se está mesmo. Tá? E aí é o seguinte, a gente fica pensando assim, isso é papel do governo, isso é papel da Secretaria de Meio Ambiente, mas é papel da Câmara. Você pegar o regimento interno aqui e for ver o papel das comissões da Câmara, cada comissão tem o seu papel. Então, eu estou falando isso aqui agora para não falar mais. Não vou falar mais no assunto, porque senão eu vou ficar chato, vou ficar conhecido, aquele cara aqui pegando pé, eu não quero isso não. Está terminando o mandato aí. Mas eu volto para falar se acontecer uma epidemia lá. Tomara que não aconteça. Tomara. Não é nada contra a empresa, não é nada contra nada. Na minha cabeça, não tem negócio que alguém está sendo pago para fazer isso na próxima, isso não entra na minha cabeça, eu não acredito nisso. Eu prefiro acreditar nas coisas certas. Eu prefiro até acreditar que essa batendo veneno lá mesmo. Mas a gente tem que ir lá e conferir se é mesmo. A responsabilidade é nossa. Agora, você tem uma comissão para isso. E eu me coloquei à disposição. Falei, a hora que for, eu convido. 22 dias depois, ninguém falou nem nada. No dia eu fiquei aqui umas horas aqui na casa. Falei, eu vou ver, nós temos que ir ali na prefeitura, aumentar a pessoal da secretaria para ir junto. Não teve jeito. Até eu desisti de ir embora. Tá? Agora é o seguinte, não vou falar mais. Tá? O pessoal já foi lá na fotografia, bonitinho, bolsa d'água para todo lado, lá carrega aqui, está caçando, bolsa d'água tem no carro, pneu de estepe cheio d'água, muita coisa. Larva. Agora, Ô vereador, o presidente do Podema veio aqui na reunião passada para esclarecendo. Como não teve nenhum assunto, eu vou estar convidando ele na segunda-feira, aí você faz. Porque eu não vou ir lá para ficar olhando se está batendo ou não o remédio. Eu chamo o pessoal das zoonoses. O vice-presidente está orientando aqui, chama o pessoal das zoonoses também aqui. Ou você quer ir lá com a comissão junto com eles? não, a decisão é da Câmara. Não, eu não vou obrigar ninguém lá não. A comissão está aqui, eu velho. entendi, pelo que está no regimento. Você pode convidar, você faz parte. É você, a Célia e o Fabinho. Não, eu não faço parte dessa comissão. Quem que é, ô Nádia? É a Célia, o Fabinho, o Jurandir e o menino ali. Ele é o suplente. Ele é suplente. Certo? Não, eu sou da comissão de redação e justiça. E eu me coloquei à disposição para ir o dia que a comissão fosse. Agora eu não sei, por exemplo, não custa nada a comissão ir lá, ver, fazer um relatório, procurar o Podema, procurar a Secretaria de Meio Ambiente, isso é papel nosso. Agora, se eles quiserem vir aqui dar esclarecimento, tudo bem, mas como você, né?
Eu nem estou questionando o Adendo, eu não. Pois é, você quer ir lá com eles? Ok. Com o pessoal do meio ambiente? Vou. Do Protonós? Então tá, eu vou marcar com eles, falo. Quem vai acompanhar ele? O João? Célia? Aqui, nós pedimos até o alvará de licenciamento, não chegou na casa até hoje, ô vereador. A gente pediu que chegasse até nós, porque a empresa é empresa privada. A gente pediu que tivesse o alvará que chegasse até nós para vereador. Não chegou, ué. Nós estamos aguardando os documentos. Se o grupo resolver ir lá, eu vou sem essa alvará na mão. Eu chego lá e peço para ele lá, eles têm que ter o alvará lá. E lá qualquer um pode entrar. Não tem Tem os dias de visita, não pode entrar. Eu vou estar avisando eles e convido o vereador João. Sério, vai, Sério. Sério, Jurandir, Fábio, tudo bem. Junagem, deixa eu anotar, por favor. Marque o dia e o horário e me fala. Qualquer dia, qualquer hora. Beleza. Encerrado o trabalho, declarado na reunião, ficando senhores vereadores convocados para a próxima reunião ordinária no dia 5 de dezembro de 2016, às 9 horas. Tenha todos um bom dia, uma excelente semana.